Quando eu comecei, o termo marketing esportivo era bem desconhecido, de uma forma geral, né? Eu tinha, inclusive, dificuldade para explicar para os meus alunos, para os meus amigos o que eu ia fazer na Inglaterra quando eu decidi fazer um mestrado em indústria do futebol. Então, eles achavam que eu queria ser técnico de futebol e, enfim. Mas o tempo foi, foi indo e o marketing esportivo foi avançando, foi se profissionalizando, se tornando mais profissional aqui no Brasil, apesar da gente ainda ter muito o que avançar se comparado com o que acontece nos Estados Unidos, em alguns determinados centros na Europa. Mas hoje é possível encontrar literatura, é possível você ter uma variedade maior de cursos aqui no Brasil. Acesso maior, né? E você tem acesso, né? Então você tem podcast, você tem videocast, você tem conteúdo online. Na minha época, eu encontrava conteúdo de vez em quando na Gazeta Mercantil, por exemplo, Olha só. ou quando eu encontrava o livro, de repente, do Brunoro ou de um profissional que está no mercado e que na época foi meu professor na FGV, o Luiz Fernando Pozzi, mas eram as exceções, né? Então, por isso até que eu tive a experiência fora, eu tive a oportunidade de ir para fora do país e fui, eu era bem jovem na época e foi uma experiência muito rica de abrir a cabeça mesmo, né? De ter uma experiência profissional internacional. Depois eu trabalhei numa agência em Londres e, e eu acho que o importante ao longo aí desses 26 anos é que trabalhar para mim nunca foi uma obrigação, né? Nunca foi um peso, sempre foi algo que eu desfrutei e continuo desfrutando, porque quando você gosta do que faz, você faz com amor, é diferente. Então, é muito legal trabalhar com esporte. O esporte ele está no meu DNA. Meu avô foi jogador de futebol profissional do São Paulo e do Palmeiras. Puxa, que legal. E é incrível, assim, desde que eu me conheço por gente, a revista Placar sempre se fez presente na minha vida, a Gazeta Esportiva, era um jornal impresso que hoje não existe mais, enfim, álbuns de figurinha, então tava na ponta do nariz, né? Com 5 anos, 6 anos já estava na ponta do meu nariz, mas eu só fui perceber com 18 anos, 18, 19, que realmente o esporte era realmente o meu destino. Mas me fala, a tua formação inicial foi em qual área? Administração, no marketing mesmo? Qual foi? Minha formação inicial, ela foi em administração. Eu fiz administração de empresas na Mauá, na Escola de Administração Mauá, que é muito conhecida pela engenharia. A minha foi a primeira turma. Depois eu fiz. O engraçado foi que eu tinha. Como foi um curso de administração muito voltado para a questão de indústria, eu estava um pouco cansado assim de estudar no final do curso. E eu tinha me programado para ficar uns 3, 4 anos sem estudar. E olha como a vida realmente ela desenha caminhos que muitas vezes são inimagináveis. Como caiu a ficha e eu queria trabalhar com esporte, eu fiquei sabendo de um curso de especialização na FGV, em administração esportiva. Então, eu me formei no ano seguinte, eu já estava fazendo esse curso, e durante o curso da FGV, eu fiquei sabendo do mestrado em futebol na Universidade de Liverpool. Então, no ano seguinte, Livro. eu já fui para Liverpool. Uhum. E fui para Liverpool, depois fui para Londres, e quando eu voltei do exterior, eu já comecei a dar aula. Então, dou aula desde 2003. E no começo, teoricamente, era para ser de marketing esportivo. Eu cheguei na universidade para dar aula, mas daí eu descobri lá que era comunicação, marketing. Mas alguns anos depois eu comecei a dar aula de marketing esportivo, de patrocínio na São Marcos. E aí uma aluna da São Marcos acabou
me recomendando para a Trevisan, então dou aula na Trevisan há 12 anos, e esse ano comecei a dar aula no IBMEC. Pô, que massa. Pô, novinho, né? Devia dar aula, uma galera, né? Pessoal, quem que é esse aí, né? Quem é esse? Ah, o primeiro dia de aula foi, eu entrei com a minha pastinha de couro, né, que meu avô, meu falecido e querido avô me deixou. Então eu entrei com a pastinha de couro, com aquela, né, estufando o peito para mostrar autoridade. Mas na hora que eu entrei na sala de aula, demorou uns 10 minutos para o pessoal acreditar que eu sentado em cima da mesa do professor era de fato o professor deles. E aí, aos poucos, eu fui me impondo, né? Mas E, foi uma experiência muito bacana, assim.